A FIFA acaba de punir o Botafogo e também tem 100 milhões confirmados entrando no cofre do clube. Informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Mas antes da gente partir para as informações, para a gente repercutir toda essa semana de treinamento também do Botafogo no Espaço Lunier, uma preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras entra em campo daqui a pouco, válido aí pela final do Paulista na Arena Neoquímica contra o Corinthians. Vai tentar lá um feito lá de ganhar 4 títulos seguidos de Campeonato Paulista. E aí o Botafogo tendo toda a semana aí de treinamento, de descanso de treinamento, vai chegar muito mais inteiro nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente partir para tudo isso, vou trazer muita informação também de bastidor, pedir para você humildemente que deixe o seu like, beleza? A meta de likes aqui para esse boletim é de 1000 likes. Como seu moral, deixando o like também, deixando também a sua inscrição, tá? Beleza? Então, conto com o seu moral, comente bastante também da onde está nos assistindo, o seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Falar sobre reforço para esse domingo também, um reforço aí de última hora, tá bidado, né? Marçal já está regularizado, é o 10º reforço para a temporada 2025. Ele que acabou deixando o clube no final de 2024, sem ter o seu contrato ali renovado, retornou 2 meses depois, né? O vínculo com o lateral esquerdo vai até dezembro de 2025. E foi publicado ali no BID, né? Tá bidado, né? No boletim informativo diário da CBF, nesta última quarta-feira, né? Ontem. O Alvinegro tinha interesse na continuidade do Marçal depois do fim de 2024, mas a história acabou sendo interrompida, isso porque o lateral recebia um alto salário, né? Naquele momento ele não tinha aceitado diminuir. Depois ali o clube acabou entrando em consenso com o jogador. John Textor também acabou conversando bastante com o jogador. Ele, por ter uma residência fixa também no Rio de Janeiro, né? Já está muito adaptado ao estilo da vida carioca, de morar no Rio de Janeiro, de ter a sua família também adaptada à cidade, tinha interesse de ficar também por aqui, e aí conseguiu entrar nesse consenso, nessa conversa com o próprio John Textor e permanecer também no território brasileiro e também no futebol brasileiro e também no Botafogo, né? Que acabou tendo esse vínculo muito grande. Ele também entrou para a história, ganhando ali o título da Libertadores da América e também o tricampeonato brasileiro. Falando ainda um pouco sobre Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o tricampeonato brasileiro que o Botafogo alcançou na temporada de forma inédita, o Botafogo já tem 100 milhões garantidos, tá? Garantidos nos cofres do clube em premiação para essa temporada. As cifras do Super Mundial de Clubes, divulgada pela FIFA durante essa semana, elevaram muito esse valor, né? A gente sabe que é uma cotação de 15 milhões de dólares, podendo chegar a quase 90 milhões de reais só para o Botafogo participar. A gente sabe que o Botafogo está no grupo B, enfrenta o Seattle Sounders, enfrenta o Atlético de Madrid e termina ali a primeira fase contra o PSG. E também pelas participações em premiações também, já de participação na própria Copa do Brasil, que paga muito bem. O Botafogo entra na terceira fase e podendo passar cada vez mais, chegar a uma oitava, podendo chegar às quartas, às semis e até a final. O Botafogo vai embolsar muita grana também, mas garantido por participação, já ultrapassa a marca de 100 milhões, né? Recebeu também participação da Supercopa do Brasil, recebeu também participação na Recopa Sul-Americana, onde infelizmente não conseguiu levantar, né, ali os títulos nem da Supercopa e também da Recopa, perdeu para o Flamengo e também para o Racing nesse início de temporada. Agora a situação é diferente, de fato. A temporada do Botafogo começa nesse momento. O John Textor falou que os primeiros 3 meses do ano, ele não olha como algo competitivo. Para ele é uma pré-temporada. De fato, a temporada começa em abril, no início do Campeonato Brasileiro e também no início da Libertadores da América. Agora, falando um assunto sério aqui, a FIFA pune o Botafogo. A medida é temporária. No momento, o Botafogo está impedido de contratar jogadores nas próximas 3 janelas de transferência.
Para que o processo seja regularizado, é preciso que o Guarani do Paraguai notifique a FIFA que recebeu a quantia devida. O Botafogo sofreu um transfer ban da FIFA por dívida com o próprio Guarani do Paraguai. É referente à contratação do Segovinha. O Alvinegro já enviou os comprovantes da transação ao Clube Paraguai e também à entidade que rege o futebol mundial. Agora o Botafogo aguarda a regularização e para que venham tirar, né, esse transfer ban e a vida do Botafogo consiga seguir, né? Aí muita gente perguntando, mas o Botafogo fez 10 contratações nessa temporada, esses jogadores vão conseguir jogar? Sim, tá todo mundo regularizado, né? O próprio Juan Cruz, o Arthur, Léo Link, Jair, David Ricardo, o Nathan Fernandes, todos esses jogadores estão regularizados, estão à disposição do técnico Renato Paiva, tá? Isso não tem nenhum problema para os jogadores que já estão presentes dentro desse elenco, desse time do próprio Renato Paiva. E como, voltando ainda a falar um pouco sobre isso, o transfer ban foi imposto nessa última quarta-feira, dia 26, ontem. E no mesmo dia o Botafogo quitou a dívida, né? Era uma dívida ali de 452 mil dólares. Total de quase 2 milhões e 600 mil hoje na cotação atual. O Segovinha foi contratado em abril de 2023 por 1,5 milhão de dólares, cerca de quase 8 milhões de reais, né? E aí, ele já nem tá mais no Botafogo, ele foi vendido ali para o Al Ayan, né, do clube também da Arábia, né, e desde então não está mais no Botafogo. E aí o transfer ban é uma proibição, vou explicar aqui para a galera que não entende, o transfer ban é uma proibição do clube contratar novos jogadores. É uma medida que é imposta pela FIFA para infrações graves sobre transferências de atleta. Práticas irregulares dos clubes. Times como Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Santos, por exemplo, já estiveram também nessa lista e você só consegue voltar a poder ter esse poder de competitividade, de contratar jogadores quando de fato está tudo regularizado. E aí, galera, é o momento de ficar tranquilo. O Botafogo resolveu essa situação. Mas muita gente me perguntando, Alan, mas não era nem para isso acontecer, não era nem para o Botafogo estar vivendo isso. Eu concordo. Ao ser questionado, muitas vezes eu questionei as pessoas ligadas ao Botafogo e me falaram o seguinte, Alan, é problema de fluxo de caixa. A gente tem um fluxo de caixa, é uma hold que rege muitas equipes. O John Textor tem o Lyon, tem o Botafogo, tem o Montblanc da Bélgica, tem time também dos Estados Unidos. Então, é uma hold que acaba tendo também algum tipo de problema de fluxo de caixa. Inclusive, o próprio John Textor vem sofrendo também com problemas financeiros, também de fair play financeiro no Lyon. Então, hoje a atenção toda está para isso, para resolver esse problema até o final dessa temporada europeia, para que o Botafogo também tenha ali uma tranquilidade para chegar no mercado de junho e conseguir ser agressivo para o Super Mundial. Então o Textor, nesse momento, está resolvendo esses problemas internos, está resolvendo esse problema também de fluxo de caixa. Eu acho que acabou tendo ali uma falta de comunicação, tanto do Botafogo com o próprio Guarani do Paraguai, para que isso não tivesse nem que ter acontecido, né? Não precisava chegar um transfer ban para o Botafogo executar o pagamento. Acho isso, de fato, sem nenhuma necessidade. Mas deixa a sua opinião é importante aqui também. Quero saber o que você pensa sobre isso, sobre transfer ban, sobre as holds do John Textor. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Muito boa tarde, gente boa! O Globo Esporte está chegando animadaço porque o Brasileirão está batendo a porta. Vai começar nesse final de semana, domingo inclusive. O campeão Botafogo pega o Palmeiras em São Paulo, jogaço, né? Ao vivo na Globo, às 3h30 da tarde começa a transmissão, bola rolando às 4h. Mas vamos começar com muita energia, né? Domingo, como eu disse, tem o campeão Botafogo contra o Palmeiras ao vivo na Globo. Esse é o grande jogo da primeira rodada do Brasileirão, a gente vai acompanhar por aqui. Vou conversar com o André Pessoa, já está aqui o André Pessoa, para trazer as informações do Botafogo. É a estreia do Botafogo e a estreia do técnico, Renato Paiva também, né, André?
Exatamente, Escobar. Uma boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Botafogo que treinou pela manhã aqui no CT. O time ainda faz mais 2 atividades aqui no Rio de Janeiro antes de viajar para São Paulo no sábado, onde no domingo tem esse jogaço contra o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva teve um mês para trabalhar, conhecer os jogadores. Nesse período, o time fez 2 amistosos, empate em 3-3 com o Cruzeiro e no último final de semana venceu o Novo Horizontino por 3-1. Renato Paiva deve praticamente repetir a escalação dessa última partida com uma mudança. O Patrick de Paula deixa o time para a entrada do Savarino, ele que não jogou o amistoso, pois estava com a seleção da Venezuela nessa data FIFA. Escobar? E uma boa notícia para a torcida do Botafogo é a renovação do contrato de um cara que foi muito importante nas conquistas do Botafogo no ano passado, né, André? Exatamente. O Savarino, Savalizo, como a torcida gosta de chamar, voltou ontem ao Brasil e já assinou um novo contrato com o Botafogo. Ele fica no clube até junho de 2028. Teve aumento salarial, agora a multa rescisória dele passa dos 110 milhões de reais. O Savarino, que chegou ao Botafogo ano passado, veio do futebol dos Estados Unidos e já fez sucesso logo de cara. Marcou 15 gols, deu 13 assistências e foi uma peça fundamental na conquista dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Vai ser titular no domingo. O Botafogo, que no ano passado não perdeu para o Palmeiras. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, eliminou da Libertadores. Para fechar, Escobar, uma novidade, né? O técnico Renato Paiva vai poder contar com o Marçal. Ele que voltou ao Botafogo, foi regularizado e fica à disposição para essa partida de domingo. Escobar? É isso aí, a volta do que não foi. O grande Marçal está voltando ao Botafogo. Valeu, André Pessoa. Obrigada, Alex. Olha aí, ó, do Renato Paiva no trabalho, né, do Botafogo. O Renato Paiva vai fazer sua estreia com o elenco no próximo domingo, num jogo oficial, né? Já teve 2 confrontos aí amistosos. Vai encontrar o São Palmeiras, tá? Durante esse tempo, ele fez já alguns testes com a equipe e o Flávio Nick preparou uma reportagem sobre o perfil do treinador e o que o torcedor pode esperar dele. Rodolfo. Ele chegou para colocar ordem na casa. Sem perder tempo, Renato logo mostrando as ideias dele aos jogadores. Nós temos uma ideia de jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes. No jogo posicional. E o jogo posicional é a equipa estar junta, atacando e defendendo. Em 27 de fevereiro, Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo. O português teve quase um mês para deixar o time pronto para a estreia no Brasileiro. É um líder, né? Tem nos ajudado bastante. O grupo também é muito bom, né? Acho que a adaptação também fica mais fácil. Mas é um treinador de muita qualidade, junto com a sua comissão técnica. Está implementando a filosofia de trabalho e a gente vem comprando bastante a ideia. Renato Paiva é daqueles que vai ao campo e coloca a mão na massa para deixar tudo preparado. Tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco desse início de trabalho do treinador de 55 anos. Participativo, ele grita, orienta e aponta o que precisa ser feito. Um comportamento que chamou a atenção dos jogadores. Vocês viram bastante, né, o quanto ele trabalha ativamente com a gente, né, gosta de fazer parte do trabalho, não só com informações, mas fisicamente também. Não só ele, mas todo o staff dele faz parte do trabalho. E o que eu pude notar bastante foi o quanto ele é detalhista, o quanto ele consegue ver mínimos detalhes em algumas jogadas. Por vezes ele faz a gente também participar. Comandar o atual campeão do Brasil e da América não é uma tarefa para qualquer um. Com passagens por Benfica, times do México, Equador e o Bahia, Renato Paiva foi o escolhido por John Textor. Aqui no Botafogo, ele terá o maior desafio da carreira. Aquilo que nós esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipa campeã, e com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas da nossa parte. Remontar um time após muitas saídas e chegadas, conviver com a pressão dos títulos recentes, desafios para um técnico cheio de energia e vontade de entrar para a história do Botafogo. Que estreia pro meu fogão, hein, Lucas Pedrosa? Encontrar logo o Palmeiras, esse jogo não é no Newton Santos, é no Allianz Parque, é na casa do Palmeiras. São 4 times aí logo na primeira rodada que vão se enfrentar, né? Flamengo contra o Internacional, perfeito. Palmeiras contra o Botafogo. Então 4 postulantes aí ao título, eu posso considerar assim, porque o Botafogo do Arthur Jorge, pra mim, seria o favoritaço. Mas não é o Botafogo do Arthur Jorge. Então o Botafogo, na minha visão, tá atrás do Flamengo, do Palmeiras e do Internacional. Mas tá ali, pode acontecer, pode encaixar, pode brigar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro, até porque esses jogadores criaram uma casca muito grande no ano passado e sabem como jogar essa competição
competição. Então eu não tenho dúvida, eu estou muito ansioso para ver o que o Botafogo tem a nos apresentar, ao que o Renato Paiva também tem a nos apresentar, porque ele é um técnico que joga no mesmo modelo do Arthur Jorge, jogo posicional, pontas abertos. A questão é, será que ele vai ter a mesma qualidade para poder, no meio do jogo, fazer as mudanças ou não fazer mudanças, como foi na final da Libertadores, e conseguir posicionar o time como o Arthur Jorge conseguia? Essa é a grande questão. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo hoje extremamente importante contra o Corinthians. O Botafogo pode parar na ressaca de campeão ou de derrotado. Ou na crise. Vamos beber água, 2 litros por dia. Vamos. Que pena, tô com a pena do Vou Palmeiras. pegar minha caixa d'água aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Pessoal, antes de encerrar, pessoal, um recado rápido aqui. Se você precisa de uma maquininha de cartão com taxa justa e sem burocracia, pessoal, dá uma conferida nas maquininhas da Tom. O link está na descrição e também no comentário fixado. Aproveita lá, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!